Alô. Uma alegria muito grande estarmos juntos nesse primeiro domingo do mês de janeiro. Uma alegria muito grande receber cada um dos irmãos, amigos. Que Deus possa abençoar ricamente a todos vocês. Deus tem nos abençoado e nós ainda estamos assim sob a influência das bênçãos recebidas de Deus no ano de 2017 e crendo, queridos e amados irmãos, querida e amada igreja, que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, em nós e através de nós nesse novo ano de 2018, para a honra e glória do seu santo nome. Quando o irmão estava aqui orando e falando, eu estava me lembrando, irmãos, que é impressionante como Deus age. Muitas vezes é nos anos mais difíceis, nos momentos mais difíceis, que a glória de Deus é maior sobre a vida do seu povo, sobre a vida da sua igreja. Então louvamos ao Senhor, vivemos dias difíceis, mas Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda e maravilhosa. Entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue o seu trabalho, entregue nas mãos do Senhor, confie nele e o mais Ele fará para a honra e glória do seu santo nome. Uma outra razão de muita alegria que Deus tem trazido ao meu coração, eu vou cometer uma inconfidência, pastor Roberto, mas, irmãos, esse ano, pela primeira vez na história do meu ministério nesta igreja, nós vamos realizar algo que nunca havíamos realizado antes e vamos realizar pela primeira vez nesse ano. Nós nunca havíamos realizado, mas nós vamos realizar pela primeira vez nesse ano. Fala logo, pastor. Calma, irmãos, é para criar exatamente essa expectativa. Um sonho que Deus está nos permitindo, e Deus tem feito coisas assim maravilhosas, e realmente, irmãos, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é para a glória de Deus. Nesse ano, no período de carnaval, nós vamos ter atividade aqui na igreja sábado, domingo, segunda, terça e quarta, para a honra e glória do nome do Senhor. Mais alto, gente, é só assim. Louvado seja o nome do Senhor. Por enquanto é só isso, o mais os irmãos vão saber depois, né? Tem muita coisa ainda para ser divulgada, mas só para os irmãos já tomarem o gosto, começar a orar e agradecer realmente ao Senhor. É um trabalho evangelístico. Nós queremos alcançar aqui a zona sul do Rio de Janeiro. Há um grupo de irmãos da Jocum que vai estar conosco, mas enfim, os detalhes nós vamos dar depois, nós vamos dar todo o detalhe para os irmãos, mas vocês já podem separar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e se houver possibilidade, vai quinta, sexta, sábado, domingo, e vamos aí louvando a Deus e alcançando vidas para o Senhor Jesus Cristo. Há muitas outras coisas, irmãos, a língua coça, mas só tem que coçar, nada mais do que isso, de tantas coisas maravilhosas, tantos desafios abençoadores que Deus tem para as nossas vidas, para a vida de nossa igreja, e você faz parte de tudo isso, e nós louvamos o nome do Senhor, e que Deus nos abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus. Quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 até ao versículo 26. Abra a palavra do Senhor. Esse texto, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, eu recebi do Senhor, diz Paulo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha.
porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Pai querido, aqui está a Tua palavra. Obrigado por esta palavra viva, eficaz, verdadeira, digna de toda a credibilidade. Senhor, cremos que a palavra do Senhor, não temos dúvida em relação a isto, e te rogamos agora em nome de Jesus que o Senhor ministre esta palavra aos nossos corações. Senhor, continue falando conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Queridos, um dos ensinamentos que o Senhor deixou para a sua igreja em relação ao memorial da ceia do Senhor é que, ao celebrá-la, nós estaríamos anunciando a realidade e o valor da sua morte até que Ele venha. Este ensino, no entanto, ele suscita algumas questões sérias que eu gostaria de considerar com você aqui nesta noite. Uma primeira questão é esta: por que razão? Por que razão o Senhor nos deixou um memorial para que jamais esquecêssemos da sua morte? Por que isto? Por que o Senhor nos deixou esse memorial? Por que Jesus precisou morrer? Essa é uma questão interessante. Por que Jesus precisou morrer uma morte ultrajante, uma morte maldita, pregado numa estaca, pregado numa cruz, um verdadeiro escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Por que isso aconteceu? Por que desta forma? Porque Jesus precisou morrer essa morte ultrajante? Irmãos, para nós hoje, esta é uma questão bem interessante. Nós passamos por muitos textos da palavra de Deus, talvez a maioria deles sem perceber o contexto dos mesmos. Hoje pela manhã eu achei bem interessante, o pastor trouxe todas aquelas imagens e você foi transportado para aquela época, não é verdade? Então nós vimos ali uma videira, nós vimos ali cacho de uva, nós vimos ali, e a correlação foi sendo feita, e nós pudemos então ser transportados para o contexto daquela mensagem que Jesus Cristo estava pregando. Os contextos da Bíblia, os contextos de cada passagem, eles são fundamentais para que nós possamos entender e extrair toda a riqueza do ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Então, quando falamos hoje na morte de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, isso passa batido, passa desapercebido. Jesus morreu numa cruz, mas, meus queridos irmãos, se nós nos transportarmos para a época de Cristo Jesus, se nós nos transportarmos para o pensamento judaico em relação à morte de cruz, então nós começamos a ter um entendimento mais profundo do que foi, do ultraje que foi esta morte. Não foi uma simples morte, era uma morte aviltante, uma morte ultrajante, de alguém absolutamente indigno, a pessoa mais indigna da sociedade. Ela era pregada numa estaca ou numa cruz, onde ela morria. E a pergunta é esta: Deus, por que Jesus? Ele morreu, ele precisou morrer. Uma outra questão interessante a ser pensada é: a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela foi acidental ou ela foi proposital nos planos de Deus? Que morte é esta? A morte de Jesus, queridos, ela foi um fato isolado, um fato histórico isolado, que diz respeito apenas ao povo judeu, ou ela tem a ver com cada pessoa ao longo dos séculos, inclusive eu e você? Será que essa morte tem algo a ver conosco? É sobre essas questões que eu desejo compartilhar algo com vocês nesta noite. O tema que eu quero considerar é esse: ceia
memorial da morte do Senhor Jesus Cristo. Ceia memorial da morte do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que eu quero compartilhar nessa noite é isso: a morte de Jesus recordada na ceia, ela nos revela algumas verdades profundas e impactantes que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Não é apenas uma mesa bonita e lindamente decorada, não é apenas o pão, o cálice que nos lembra o Senhor Jesus Cristo, não é apenas você pegar um pedaço de pão, pegar o cálice, participar da ceia do Senhor. O que queremos ver nesta noite são verdades profundas que subjazem por detrás desses elementos, por detrás de tudo quanto estamos celebrando nesta noite. Há três verdades na morte de Cristo que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Então, a morte de Cristo que nós recordamos na ceia do Senhor, ela nos traz, ela nos sinaliza, ela nos ensina uma primeira verdade. E a primeira verdade que a morte de Jesus traz para nós é esta. É a verdade, a primeira verdade é a tragédia do pecado. A morte de Jesus, ela nos lembra, ela nos ensina um fato extraordinário: a tragédia do pecado. Jesus só morreu na cruz do Calvário, Jesus só deu a sua vida na cruz por causa dessa tragédia que é o pecado na vida do homem, na vida da humanidade. Eu diria para você nessa noite que todos os males que existem na face da terra são fruto dessa tragédia que foi o pecado. O problema não foi o diabo enganar Eva. O problema foi Eva ter se deixado enganar e ter levado o esposo, e o esposo ter se deixado enganar, e os dois terem caído no pecado. A maior tragédia na história da humanidade, a maior tragédia na história do homem é o pecado. O pecado é a maior tragédia que existe. Irmãos queridos, todos os problemas que vivemos no mundo ao nosso redor, sejam eles quais forem, todos eles estão ligados a essa tragédia, a tragédia do pecado que entrou na humanidade através no passado de Adão e Eva, e esse pecado então ele passou para todos nós e todos somos pecadores. E Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo deu a sua vida, Jesus Cristo deixou memorial para lembrar a sua morte, para que nós recordássemos em primeiro lugar uma tragédia, a tragédia do pecado. E por que o pecado é uma tragédia na vida da humanidade, na nossa vida? Porque ele é desobediência a Deus, porque pecar é desobedecer ao Senhor. Vejam esse texto de Colossenses. Vamos ler juntos para facilitar todos. Veja, o texto está trazendo para nós algumas evidências do pecado nas nossas vidas. As inclinações carnais, os desejos da carne, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O pecado, pecar é uma tragédia porque é desobediência a Deus, e a tragédia é grande porque quem vive no pecado vive debaixo da ira de Deus. Quem vive no pecado vive debaixo da ira de Deus, e por isso o pecado é uma tragédia na vida da humanidade. Querido, se você está aqui nesta manhã, aliás, nesta noite, deixa eu dizer para você, se você está vivendo no pecado, você está vivendo na desobediência. E se você está vivendo na desobediência, você é um filho da desobediência, e você está debaixo da ira de Deus, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é sério.
E você precisa pensar nisso. E nessa noite eu gostaria que você pensasse e se perguntasse: será que eu sou um filho da desobediência? Será que eu sou um filho da desobediência? Dar-se-ia o caso de eu ser um filho da desobediência? Meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É papel também dos pregadores do Evangelho deixar as pessoas aflitas. O que queremos hoje é ir num culto, é termos um culto gostoso, tranquilo, como aquela menina que eu falei para vocês, uma menina que foi lá de Piedade, uma menina maravilhosa. Você lembra dela? Como é o nome dela? Falar isso? Esqueceu também. Que bom, não sou só eu que estou ficando velho. Os dois estamos envelhecendo. Que coisa boa, não é? Mas ela, aquela menina, não é? E ela então veio lá dos Estados Unidos. Um dia, ela está lá nos Estados Unidos, ela veio fazer uma... Patrícia, lembramos juntos. Aí, isso é um negócio fabuloso. A Patrícia veio e ela disse: pastor, estou frequentando uma igreja maravilhosa. Eu disse: é mesmo? Que bom. E ela disse: pastor, lá naquela igreja a visão é a seguinte: você não pode ouvir nada que traga qualquer sentimento de culpa, seja lá o que for. Pastor, é totalmente light. É totalmente light. Olha, pastor, é tudo light naquela igreja. É tudo light. É tudo pró não sei o quê. Mas ela estava muito feliz. E eu ouvi aquilo e eu registrei aquilo. E eu pensei: Deus, nunca me deixe ser um pastor light, ou um pastor diet, ou um pastor sei lá das contas, não é? Mas porque, meus queridos irmãos, há momentos em que nós precisamos ouvir a verdade. Nós somos hoje uma geração que não suporta ouvir a verdade. Nós não suportamos ouvir a verdade. Nós não suportamos ouvir a verdade. Mas a verdade é esta: quem vive no pecado é filho da desobediência. E quem é filho da desobediência está debaixo da ira de Deus. É isso que a palavra de Deus está falando. Sou eu que estou dizendo? Não, não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender isto. O pecado é uma tragédia, porque ele é desobediência a Deus. E olha, se você é crente, se você é batizado, se você é membro de igreja, mas se você está vivendo na desobediência, você é filho da desobediência e você está debaixo da ira de Deus. E nesta noite você precisa consertar a sua vida com o Senhor. O pecado é uma tragédia na vida da humanidade, porque não apenas ele é desobediência a Deus, mas ele nos conduz à morte aqui e à morte eterna. Veja o que diz a palavra de Deus, vamos ler juntos? Porque nosso Senhor, o salário do pecado é... O que é salário? É pagamento. Salário é pagamento. É o pagamento que eu recebo. Então, quem vive no pecado, qual é o pagamento que essa pessoa vai receber? É a morte. É a morte. A morte espiritual. A morte espiritual aqui e a morte eterna, quando partir para a eternidade. Então o pecado, queridos, ele é uma tragédia, porque não apenas é desobediência a Deus, mas ele nos conduz à morte eterna. O salário do pecado é a morte. Querido, não dá para você viver no pecado e não ter como salário a morte. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas vivem no pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Elas querem um outro salário, mas o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. O salário do pecado é a morte. Então, se você vive no pecado, se você continua no pecado, se você tem práticas pecaminosas, o salário que você vai receber qual é? É isso que você está colhendo. Se você semeia pecado, você vai colher a morte. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. Então, por isso Jesus veio, por isso Jesus morreu naquela cruz. Por quê? Porque só a morte de Jesus, ela nos purifica de todo o pecado. Vamos ler juntos? Porque, primeiramente...
Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos purificar dos nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados, para nos dar vida, para que não vivamos mais na desobediência, para que não sejamos filhos da desobediência, para que não vivamos mais debaixo da ira de Deus, para que não tenhamos mais como salário a morte, para que tenhamos vida e vida abundante. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Os irmãos estão entendendo? A morte de Cristo, Ele morreu exatamente para nos livrar do pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nunca pecou. A morte de Cristo é um contrassenso. A morte de Cristo é um absurdo. Jesus fez o bem o tempo todo. Ele nunca pecou. Ele nunca cometeu nenhum erro. Por que foi crucificado? Porque ali Ele levou sobre Ele os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade estavam jogados sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E esta é uma verdade, um mistério que nós nunca vamos conseguir entender. Como é que Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, se fez pecado por mim e pagou o preço dos meus pecados na cruz do Calvário? Por isso hoje Deus me olha através do Senhor Jesus Cristo. Deus me olha hoje através desta obra bendita do Senhor Jesus, e por isso a salvação é pela fé em Jesus. E alguém diz: mas pastor, é só isso? Não, querido. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Então a salvação é de graça, mas ela custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a morte de Jesus recordada na ceia, ela nos ensina ou nos revela uma segunda verdade profunda, impactante, que eu gostaria de compartilhar com você. E a segunda verdade é esta, queridos: a inutilidade das religiões. A inutilidade das religiões. O que é que o homem tem feito? O homem caído, o homem no pecado. O que é que o homem fez para tentar se relacionar ou se religar com a divindade ou com o Ser Supremo, ou seja, o que fosse? O homem criou as religiões. Mas a morte de Cristo, entenda isso nessa noite. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu por nós para nos revelar isto. Toda a religião é inútil. Se a religião tivesse valor, é inútil a morte de Jesus. E nesta noite eu quero colocar diante de você uma escolha. Ou você escolhe a morte de Cristo e você com isso diz que a religião é inútil, ou você diz a morte de Cristo é inútil e eu fico com a minha religião. Você precisa fazer uma escolha. Ou Jesus ou a sua religião. Ou Jesus ou a sua religião. Se é sua religião, a morte de Cristo é inútil. Ele morreu em vão. Ele não tem valor para você. Mas se Jesus morreu pelos meus pecados, então todas as religiões são inúteis. E essa é uma outra verdade que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Por que que a religião, toda a religião é inútil, irmãos? Por quê? Porque nenhuma religião pode levar o homem a Deus. Nenhuma religião. Vamos ler juntos? Por quê? Quantos mediadores existem entre Deus e os homens? Um só mediador. Existe um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nenhuma religião leva o homem a Deus. Religiões não levam o homem a Deus. Só Jesus Cristo pode levá-lo. A religião é inútil, por isso ela não leva o homem a Deus. Nenhuma religião pode levar o homem a Deus. Como assim, pastor? Porque está escrito na Bíblia. Está escrito lá. Há um só Deus. Há um só mediador. Aliás, irmãos, essa é uma questão que a gente ouve o tempo todo. Ah, não, mas todas as religiões são boas. Não é verdade, gente. Não, mas todas as religiões pregam o amor. Todas as religiões pregam o amor. Estava pensando sobre isso.
Eu estava pensando sobre essa questão do amor, que é hoje a justificativa para todo comportamento. Já perceberam isso? O amor, ele justifica todo o comportamento. Aquele casal é um casal gay, mas eles dizem, mas a gente se ama. Não é verdade? Aquele casal é um casal de lésbicas, mas elas dizem o quê? Mas nós nos amamos. A pessoa é transexual, ou enfim, qualquer outra questão dessa, mas ela diz, mas nós nos amamos. Mas nós nos amamos. Sabem qual é a questão aqui? A questão é a seguinte, um amor, presta atenção nisso, um amor que se conforma com o pecado, um amor que justifica o pecado, um amor que ama o pecado não é amor. Não é amor. Pode chamar qualquer outra coisa, mas isto não é amor. O verdadeiro amor é o amor de Deus que nos alerta, é o amor de Deus que nos esclarece, porque, queridos, quando nós falamos sobre estas e tantas outras questões, não é com raiva, não é com ódio, é por amor, é por amor, é por amor. Quando você vai no médico, qual é o médico que você gosta? Qual é o médico que a gente gosta? A gente gosta daquele médico que diz, você não tem nada, você está tranquilo, não precisa nada, pá. A gente não suporta aquele médico que fala o quê? A verdade. O médico fala a verdade, a gente não gosta. Você vai no médico e ele diz, olha meu amigo, se você continuar desse jeito, daqui a 6 meses, você vai ter um infarto, você vai ter isso, você vai ter aquilo, e você já diz, está amarrado, doutor, que negócio é esse? O senhor está me agourando, etc e tal. A gente não gosta, mas ele está falando a verdade. Na verdade, ele não está falando a verdade, ele está te amando. Amando. Porque quem cuida de nós é quem nos ama. É quem nos ama. Vocês estão entendendo? Então essa história que a gente ouve tanto hoje por aí, não, mas é amor, a gente se ama, não é verdade. O amor, veja 1 Coríntios capítulo 13, o amor não faz mal ao outro, o amor é maravilhoso, o amor de Deus é precioso. Irmãos, um amor que aprova o pecado, um amor que justifica o pecado, um amor que ama viver no pecado. Isso não é amor, isso não é amor. Chame-lhe você o que quiser, mas não é, porque o amor não leva para a morte, o amor não leva para a desgraça. Esse é o amor que mata, esse é o amor que mata. Mas eu conheço um amor que dá vida, que é o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, queridos, há um só mediador, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. Irmãos, a religião, toda a religião ou religiosidade é inútil, porque ela não pode o quê? A religião, ela não pode transformar o coração do homem. A religião não tem esse poder. Veja esse texto da palavra de Deus. Vamos ler juntos? É o testemunho de Paulo, o apóstolo Paulo. Vamos lá? Porque apóstolo Paulo, ele está falando da sua vida pregressa. Paulo estava falando da sua religiosidade. Qual era a religião de Paulo? Era o judaísmo. Paulo tinha uma religião, a sua religião era o judaísmo. Vocês sabem, Paulo era quase um rabi. Aliás, ele estava se preparando, ele estava numa escola teológica, ele estava se preparando para ser um líder judaico, ele estava se preparando para suceder provavelmente um grande rabino. Então ele vivia, ele foi educado na religião judaica. Mas olha o que ele diz: já ouvistes qual foi outrora, quando eu era religioso, o meu procedimento? Eu persegui a igreja de Deus e a assolava. E na verdade, Paulo descobriu algo impressionante. Ao perseguir a igreja de Cristo, quem é que Paulo estava perseguindo? O próprio Jesus Cristo.
Essa foi a descoberta que o deixou descontrolado, porque naquele caminho de Damasco, quando ele tem aquela visão, e quando Jesus aparece, Jesus diz o que para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo tomou um susto. Como assim? Quem é, Senhor? Qual foi a resposta? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Vocês estão entendendo? Religioso, mas perseguia a quem? A Jesus. Religioso, mas perseguia a Jesus. Toda a religião que persegue Jesus, ela é inútil. Toda a religiosidade que não leva a Jesus é inútil. Por isso Jesus morreu, para que através dele nós pudéssemos ter a salvação. E por isso diz lá a palavra do Senhor, só a morte de Cristo, ela nos transforma, ela nos reconcilia com Deus. Vamos ler todos? Porque se nós, sendo inimigos, fomos pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos por ele salvos pela sua vida. O que éramos antes da nossa conversão? Éramos o quê? Éramos inimigos. O que é um religioso? Ele é um inimigo de Cristo. Ele é um inimigo de Cristo. Você precisa saber disso nessa noite, querido. Você precisa saber disso. Você é um inimigo de Cristo. Era isso que Paulo era. Mas ele era muito zeloso. Ele era uma das pessoas mais religiosas que já existiu. Ele cumpria todas as questões da sua religião. Ele cumpria tudo. Ele ia além no seu zelo. Mas ele era inimigo. Ele era inimigo. A religião, a religiosidade nos torna inimigos de Deus, inimigos de Cristo. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Pela morte de Cristo Jesus. É pela morte de Cristo que se dá a reconciliação, a transformação. Muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Jesus morreu, queridos, para nos reconciliar com Deus. Éramos inimigos, através da morte de Cristo, nós nos convertemos, nós tomamos posse dessa morte, nós nos arrependemos, nós somos transformados, nós somos reconciliados. Éramos inimigos, mas através da morte de Cristo nós nos tornamos agora filhos de Deus. Éramos filhos da desobediência, mas somos agora filhos de Deus, pela graça do Senhor derramada na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, a morte de Jesus recordada na ceia, ela nos revela uma terceira verdade profunda, uma terceira verdade maravilhosa, uma terceira verdade impactante. Qual é essa verdade, irmãos? É o profundo amor de Deus por nós. Irmãos, se há algo que me seduz, se há algo que tem me levado a louvar, a glorificar, é tentar entender um pouco mais esse profundo amor de Deus por nós. Irmãos, se o mundo soubesse o quanto Deus as ama. Mas sabem, queridos, qual é a minha questão? É que eu desconfio que boa parte dos crentes em Jesus ainda não descobriu isto. Ainda não vivencia esta verdade, ainda não foi tomado por esta verdade bendita, o profundo amor de Deus por nós. Queridos, o amor de Deus, ele é libertador. O que eu tenho aprendido na minha vida, no meu dia a dia, é que o amor de Deus, ele me liberta de complexos, ele me liberta de traumas, ele me liberta de todas as questões que existem dentro de mim. O amor do Senhor, esse amor profundo do Senhor, esse saber que sou profundamente amado pelo Senhor, esse amor é absolutamente libertador. E a ceia, a
a morte de Cristo na cruz do Calvário. A ceia é a celebração, a recordação. Ela recorda esse profundo amor de Deus por nós, que não deseja a nossa perdição. Deus não deseja isto. Vamos ler lá Ezequiel. O que é que diz Deus? Tenho eu. Deus deseja que alguém se perca. Deus tem prazer na morte do ímpio, da pessoa sem Jesus. Deus tem prazer nisso? Não. O desejo de Deus é que todos se salvem. Mais do que isso, queridos, o Senhor, Ele nos convida. O Senhor não apenas não deseja, mas Deus nos convida à salvação. Olha Ezequiel lá, vamos ler juntos? Porque... é um apelo do Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Esse apelo não é do pregador. Esse apelo não é do pastor. Esse apelo não é da igreja. Esse apelo é do Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Por isso a igreja sai. Por isso a igreja, o povo de Deus sai. E nós saímos com essa missão. Convertei-vos, pois, e vivei. Essa é a nossa missão. É levar essa palavra às pessoas ao nosso redor. Dizer, olha, Deus te ama. Deus não quer que você continue desse jeito. Você está vivendo dessa forma porque está faltando Deus na sua vida. Converta-se e viva. Converta-se e viva, porque Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Agora veja, queridos, a morte de Jesus. Irmãos, essa frase, ela me arrebata. Esta frase para mim é arrebatadora. Essa frase para mim precisava estar escrita em todos os lugares do nosso ser. A morte de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. E o mundo não sabe disso. E nós muitas vezes também não. Porque sabem, a gente diz assim, mas vem cá, pastor, se Deus me ama, como é que está acontecendo comigo? Não, mas vem cá, pastor, se Deus me ama, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que eu fiquei desempregado? Por que eu fiquei doente? Por que eu perdi? Por que isso? Por que aquilo? Sabem, queridos, porque nós ainda não entendemos. Nós não entendemos a morte do Senhor Jesus. Nós não entendemos que a morte de Jesus é a maior prova do amor de Deus para conosco. Podemos ler juntos? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós como? Qual é a maior prova do amor de Deus? É a morte de Cristo Jesus. E Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, para nos atrair para Ele, através deste amor maravilhoso. Querido, Deus te ama profundamente. Deus não pode fazer algo maior do que Ele já fez. A maior obra do amor de Deus está feita na cruz do Calvário e nós estamos celebrando nesta noite. A morte de Cristo, a vinda de Jesus, a decisão tomada na eternidade um dia a Trindade bendita se reuniu e tomou a decisão. E a decisão foi que Jesus viria. Ele viria a esse mundo. Ele viria, ele nasceria, ele se esvaziaria, como diz a palavra de Deus, esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Esta vinda de Jesus a esse mundo. E aqui há um outro mistério. É esse esvaziamento de Jesus. É o conteúdo desse esvaziamento que a mente humana não consegue entender. A gente lê, mas a gente não consegue entender.
A gente não consegue entender como Jesus se esvaziou dele mesmo, como Jesus abriu mão de tantas coisas, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, aquilo a que deveria se aferrar. Mas ele veio. Como Jesus pôde fazer isso? Como alguém pôde fazer isso por pessoas que eram hostis e inimigas? Como? Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender um tão grande amor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Enquanto nós não adentrarmos este amor e começarmos a meditar e refletir nele, a nossa vida cristã vai deixar a desejar. Nós vamos continuar sendo murmuradores e não adoradores. Porque tem muita gente que é boa de adoração aqui. Aqui ela é boa de adoração. Aqui ela adora pra caramba. Mas lá fora, quando chega em casa, quando abre a porta, e quando sou eu e ela múria, é lamento, é isto, é aquilo, porque nós não adentramos esse mistério, que é o amor de Deus por mim. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. O Senhor me ama. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que alguém dá a vida por um inimigo? Como é que alguém faz o que Jesus faz? Ir àquela cruz. Você começa a entender um pouco a questão do Getsêmani, a luta de Jesus ali no Getsêmani. Ali Jesus, o homem Jesus lutando, mas ele se levantando, e indo àquela cruz e morrendo. E ali na cruz do Calvário está a maior prova do amor de Deus. Você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo aí através da internet, você que está aí cheio de questionamentos, minhoca na cabeça, por que isso, por que aquilo, se Deus existe, como pode, como não pode, querido, esse é o texto de Deus para você nessa noite. Deus te ama, e sabe diante disto que cada um de nós precisaria, deveria fazer, cair de joelho, boca no pó, clamando e dizendo: Senhor, eu não mereço tamanho amor por mim. Irmãos, sabem de uma coisa? O que nós somos é mal agradecidos. Nós somos mal agradecidos. O que nós precisamos é cair de boca no pó e dizer: Jesus, como é que o Senhor morreu por mim? Como é que o Senhor teve coragem, Jesus? Jesus, eu não faria isso, eu não seria capaz, mas Senhor, o Senhor fez isso por mim. Senhor, eu sou eternamente devedor à tua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nos impulsiona, é isso que nos lança, é esse amor maravilhoso. Não é ser membro da igreja A, B ou C, não é participar disso, daquilo ou daquilo outro. O que nos lança para diante é esse amor maravilhoso do Senhor. O que nos traz aqui à frente para dar o dízimo não é nenhuma obrigação, não é ter que comprar coisa nenhuma, é o amor profundo do Senhor. O que me lança para pregar o Evangelho não é obrigação, não é coisa nenhuma, é o amor profundo do Senhor. Ele me ama. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A morte de Jesus, recordada na ceia, ela nos revela 3 verdades profundas e impactantes. A primeira delas é tragédia do pecado. Gente, pecado é uma tragédia. Liberte-se do pecado em nome de Jesus. Pecado nos afasta de Deus, pecado nos leva para a desobediência. É verdade, o pecado é gostoso. É gostoso? É. A carne gosta de pecar. A nossa carne gosta, não é? Tudo aquilo, a concupiscência, os desejos, essas coisas todas. Mas o salário de tudo isso é a morte. Então Jesus morreu, e uma verdade é esta, a tragédia do pecado. A morte de Jesus nos ensina uma segunda verdade impressionante. Qual é ela? A inutilidade das religiões, gente. A inutilidade das religiões. Irmãos, não é falar mal de ninguém, não. Não é ser contra ninguém, não. Sabe? Não é isso. Não é, até porque todos nós, de um modo geral, viemos de alguma religião.
Todos nós éramos alguma coisa antes de nos convertermos ao Senhor Jesus. Isso não é você dizer, falar, então quer dizer que... Não, querido, não é quer dizer, é a verdade da palavra de Deus. Não é o que... isso é o que a Igreja Batista pensa, não. Isso é o que o Senhor pensa, não. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Quem é? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que quando Saulo era um homem religioso, vivia na religião, ele perseguia quem? Ele perseguia a igreja. E aí ele descobriu que perseguir a igreja é perseguir a quem? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é sério. A questão hoje, vocês sabem de uma coisa bem interessante. Hoje em dia, é bem interessante, o único nome a ser combatido é o nome de Jesus. Você pode falar o que você quiser. Você pode espalhar a religião que você quiser. Mas se você começar a falar de Jesus, você vai ser proibido. Você vai trazer problema sério. E isso não é novo, não. Isso não é novo, não. Quando a gente olha lá para Pedro e João, lá no início, Pedro e João, quando o Sinédrio chamou, não é? Aquele Sinédrio chamou Pedro e João e eles deram lá, torturaram, eles deram lá alguma coisa para eles, não é? Justiçaram eles lá e disseram expressamente o seguinte: não queremos que vocês falem nesse nome. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. Porque a pregação deles era o quê? Há poder no nome? Há poder ou não há, igreja? Há poder no nome de Jesus. Só que tem um problema. Jesus é único. Jesus é único. Não dá para ter Jesus e ter tudo mais. Ter tudo mais. E nós estamos vivendo hoje numa sociedade que está fazendo uma opção. Não por Jesus. Então você hoje pode ser o que você quiser. Meu irmão, você pode começar a religião. Vamos inventar aqui uma religião. A religião da lâmpada azul. Uma religião legal. A religião da lâmpada azul. Eu sou dos lâmpadas azuis. Podia ser vermelha, qualquer outra cor. Não, mas eu sou das lâmpadas azuis. O que é isso, lâmpada azul? Olha, a lâmpada azul é o seguinte: você acende a lâmpada, aí quando você acende a lâmpada, dá uma tremedeira, você acende não sei o quê. Que legal, que legal. Eu fui na igreja da lâmpada azul, rapaz. O que é que aconteceu? Aconteceu isso. Que legal, que legal. Agora fala que você veio na igreja de Jesus Cristo. Fala que você veio ouvir o evangelho de Cristo. Fala que você deu dízimo. Meu irmão, o mundo vai cair em cima de você. A morte de Cristo, ela nos ensina uma segunda verdade: a inutilidade das religiões. E em terceiro lugar, a morte de Cristo, ela nos ensina uma terceira verdade. Qual é ela? Profundo amor de Deus por nós. Olhe para cá. Veja essa mesa. Essa mesa, ela é simbólica. São símbolos. Nós temos aqui os símbolos. Nós temos a uva, da qual é extraído o vinho, que simboliza o sangue de Cristo. E ali nós temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por nós. Aqui nós temos a dramatização da morte do Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu. E Ele morreu por causa da tragédia do pecado, para nos mostrar a tragédia do pecado, a inutilidade das religiões e o profundo amor de Deus por nós. Se você deseja abandonar e ser purificado de todo o pecado. Gente, pecar é gostoso, mas acaba com a nossa vida. Pecar é gostoso, mas acaba com a nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque por mais ímpio que você seja, por mais iníquo que você seja, por mais mundano que você seja, por mais depravado que você seja, ainda assim, você é humano e você tem em você uma centelha de Deus, imago Dei. Ainda assim ela existe em você. Ainda assim, o maior pecador terá momentos de lucidez quando ele vai sentir essa tragédia.
E quem sabe nessa noite o Espírito Santo foi trabalhando no seu coração, e esse momento de lucidez veio, e você se reconheceu nessa palavra, e você deseja abandonar, e você deseja ser purificado. Você se sabe, não é se sente, você se sabe um ser sujo, porque o pecado nos suja, o pecado nos deixa imundos por dentro, e nós sabemos disto. Nós não somos tão ingênuos como as pessoas, ou como nós mesmos queremos nos fazer ser. Não somos ingênuos. Você sabe, se você está vivendo no pecado, o quão sujo e imundo você se sente, e o quanto isto mexe com você. A questão é que você não sabe como resolver essa questão. E talvez para resolvê-la você acabe praticando mais e mais o pecado, e mais você vai ficando completamente imundo. Por isso Jesus, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos lava. É algo maravilhoso ser lavado, ver toda aquela sujeira. Um dia desse, eu gosto desse programa, irmão, só gosto de programa que não vale nada. Eu fico com raiva de mim. Eu fico vendo aquele negócio dos acumuladores, irmã Esther. Vocês já viram esse negócio? Acumulador. E eu estava vendo lá só que esse negócio quer dizer, todos nós somos acumuladores, mas não é um negócio desse não. Mas era uma casa imunda. E aí foi lá gente, e foi feito e não sei o quê. Eu sei que foi feito na casa, limparam a casa, fizeram não sei o quê. A casa, quando ficou limpa, foi uma coisa linda. E eu olhei para aquilo e eu pensei, é o coração de uma pessoa. A pessoa sem Jesus, ela é uma acumuladora. Ela acumula tudo que não presta na vida dela. A mente dela se enche do que não presta. O coração dela se enche do que não vale nada. A alma dela fica lotada de coisa absurda. E ela precisa se lavar, ela precisa. Há meios, a gente pode procurar pessoas, conversar com pessoas, tentar tomar remédio. Mas olha, querido, só Jesus pode limpar a sua vida. Só Jesus pode purificar você. Então, se você deseja abandonar e ser purificado de todo o pecado, se você deseja ser transformado e reconciliado com Deus, talvez tenhamos alguém aqui nessa noite que diz, eu não quero ser desse jeito, mas não consigo mudar. Eu estou tentando mudar, mas não consigo, e não vai conseguir mesmo. Mas Jesus tem poder para mudar você. Jesus tem poder para transformar você. Se você está aqui nessa noite e você diz, como eu gostaria de falar com Deus, mas cadê Deus? Como é que eu chego a Deus? Como é que eu falo com Deus? É Jesus Cristo. Então nessa noite entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Então se você deseja ser transformado, reconciliado, reconheça nessa noite o valor da morte de Cristo, o valor da morte de Cristo em seu favor. Reconheça isso nessa noite e receba agora Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Abra o seu coração, entregue o seu coração a Jesus. Diga a Ele, Jesus, eu sou um acumulador, a minha vida é uma vida de pecado, é isso mesmo. Jesus, eu não me aguento mais, nem eu me suporto mais. Jesus, eu preciso de uma limpeza, eu preciso de uma lavagem, eu preciso ser transformado, eu preciso ser liberto, eu quero uma nova vida, eu quero viver uma nova realidade. Gente, onde é que você vai encontrar um oferecimento desse? Quem vai oferecer isso para você? Quem vai oferecer isso que só Jesus oferece? Vida nova, vida transformada, vida liberta, vida lavada pela palavra de Deus, nova criatura em Cristo, tudo novo se fará. Irmãos, cada dia que eu vou, estou ali orando, eu gasto um tempão orando, dizendo para Deus, sabe o quê? Agradecendo a Deus, porque se não fosse Ele na minha vida, eu não sei onde eu estaria.
Eu não sei onde eu estaria. Então eu o louvo, eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor, porque um dia eu o encontrei, Jesus me lavou, Jesus me transformou e Jesus tem mantido de pé. Eu não sou um acumulador, eu não sou um pervertido, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não é porque eu seja bonzinho, é pela graça, é pela misericórdia, é por esse amor que me alcançou e que o Senhor tem colocado no meu coração. É isso, fala, trombeteia isso aos quatro cantos, que em Jesus Cristo há transformação, há libertação, há nova vida. Jesus muda tudo. Jesus muda tudo na nossa vida. Tudo Ele muda. E Jesus muda o temperamento, Jesus muda o caráter, Jesus aperfeiçoa a personalidade, Jesus até embeleza a gente, porque quem é de Jesus fica mais bonito, gente. Dá aí um sorriso, meu irmão. Se você é de Jesus, o sorriso é muito mais bonito. Crente é lindo. Crente é lindo. O Senhor Jesus, Ele muda até o aspecto da gente. Ele nos torna mais bonitos. E eu até parece que Jesus dá um negócio nos olhos da gente que até emagrece os outros. Você olha e a barriga encolhe quando você olha. Isso não é verdade, não. É bom fazer um regime mesmo, né? Mas Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E Jesus é maravilhoso. Entregue a sua vida a Ele nessa noite. Renda-se a Jesus nessa noite. Não continua com essa vida, não. Jesus muda completamente a gente. Olha, Jesus muda o nosso humor. Tem gente que é mal-humorada pra caramba. Jesus muda isso. Pesa assim, fala assim: Jesus, eu sou tão mal-humorado que nem eu me aguento, Jesus. Eu não me olho no espelho, senão eu fico irritado comigo mesmo com tanto mau humor. Peça a Jesus nessa noite: Jesus, mude esse mau humor. E o Senhor Jesus vai operar. O Senhor Jesus vai transformar. O Senhor Jesus vai fazer de você a pessoa mais linda, mais bela, mais maravilhosa. Sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Jesus faz tudo novo. Jesus faz tudo novo. Então nessa noite, se você gostaria de que Jesus mudasse a sua vida, receba Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Vou convidar os diáconos já para virem. Enquanto os diáconos vêm para a distribuição dos elementos, eu gostaria de fazer um convite a você. Você ouviu a palavra, você ouviu a mensagem, 3 verdades que a morte de Cristo nos ensina. A verdade a tragédia do pecado, a inutilidade das religiões, profundo amor de Deus. E se nessa noite você gostaria de dizer: Deus, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu me identifiquei com essa palavra. Aquilo que o pregador falou tem a ver comigo também. Então, Jesus, nessa noite eu quero recebê-lo, sim. Eu quero ser lavado, eu quero ser limpo, quero ser transformado, eu quero uma nova vida, eu quero ter um caráter aperfeiçoado, eu quero ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ter uma personalidade semelhante à do Senhor Jesus, eu quero aprender a perdoar, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero vencer o pecado na minha vida. Isso não está me fazendo bem, está me levando para o buraco. A minha vida está indo de mal a pior. Acreditei em tanta coisa, mas isso só está me levando para a desgraça. Mas nesta noite, Jesus, eu ouvi que o Senhor morreu por mim. É verdade, Jesus? O Senhor morreu por mim? Então, se você deseja entregar a sua vida a Cristo, aí onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, repita comigo uma oração simples, mas de todo o coração. É uma oração de entrega de vida. Então, se você quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, aí onde você está, você pode orar baixinho ou pode orar alto, você decide. Mas se você deseja, se você está sendo tocado agora pelo Espírito Santo de Deus,
Diga assim de todo o coração: Senhor Jesus, nesta noite, a Tua palavra tocou o meu coração. Jesus, nesta noite, eu entendi que eu sou um pecador ou uma pecadora. Eu entendi que a minha religião é inútil. Eu aprendi que o Senhor me ama e que Jesus morreu por mim e que Jesus levou os meus pecados e que Ele morreu para que eu possa viver. E nessa noite, pela fé, eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Neste momento, pela fé, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, ninguém está olhando para você, apenas Jesus está olhando para você. Se você orou, se você fez essa oração comigo, levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero orar com você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que orou? Na galeria tem alguém que orou comigo? Levante a mão. Na lateral tem? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que orou? Deus abençoe. A senhora aqui à frente. Há mais alguém, querido? Deus abençoe. Já vi sua mão. Lá na galeria tem alguém? Deus abençoe você. Sorriso lindo, se entregando a Jesus. É algo lindo e maravilhoso. Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor, porque essa mensagem, ela é pregada há mais de 2000 anos e sempre ela tem uma resposta. Louvado seja o Teu nome, porque, ó Deus, aquela cruz continua falando nos dias de hoje. A morte do Senhor não foi em vão. O Senhor nesta noite continua salvando, livrando, libertando, resgatando e transformando filhos da desobediência em filhos de Deus. Abençoe estas mãos que se levantaram. Abençoe estas vidas, Senhor. Que o Senhor possa selar cada um com o Seu Santo Espírito. E que o Senhor os renove, os liberte, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o Senhor a todos nos abençoe.